crianças famintas, seus choros ecoam na escuridão fria de São Paulo. A miséria aperta, a esperança se esvai, mas o destino, cruel e irônico, coloca no caminho dessas almas perdidas um homem de imensa fortuna, alheio à dor. Será que um simples pão pode unir esses mundos tão distintos e mudar o rumo de vidas à beira do abismo? A garoa fina caía, obstinada, não como uma chuva torrencial de verão, mas como um lamento persistente que umedecia a alma de São Paulo. Lá, sob a lona puída que mal protegia a estrutura improvisada, Ana ouvia o som mais cruel de todos, o ronco dos estômagos vazios de seus irmãos. Gabriel, com seus 7 anos e uma tosse seca que a preocupava, Sofia, de 5, que sonhava em voz alta com um pedaço de pão, e o pequeno Davi, de apenas 2 anos, cujos olhos opacos e a respiração arrastada era um lembrete constante da urgência que a impulsionava. O pacote de pão e queijo, caído, parecia uma miragem, o ponto de virada que selaria o destino de Ana e de sua família com o do misterioso milionário que mudaria suas vidas para sempre. Naquele dia, a fome não era apenas uma sensação, era uma presença palpável, um monstro invisível que encolhia o coração de Ana em seu peito. Aos 10 anos, a menina conhecia a crueldade da fome melhor do que qualquer adulto deveria conhecer, e o peso da responsabilidade de cuidar de seus irmãos caía sobre seus ombros franzinos como uma âncora pesada. Seus pais, desaparecidos, engolidos pela enchente brutal que varrera a cidade há meses, levando consigo a esperança e deixando para trás apenas a miséria e a incerteza de um futuro inexistente. O cheiro, o Cairo, ele vinha de algum lugar, um aroma rico e inebriante de comida farta, invadindo as narinas de Ana enquanto ela se esgueirava pelas ruas escuras e úmidas. Um cheiro que era uma tortura para quem há dias não comia mais que restos de frutas jogadas no chão do sacolão. Seus pés descalços, calejados pelo asfalto gelado, a levaram até a lixeira de um restaurante luxuoso, suas paredes reluzentes contrastando brutalmente com a escuridão de sua própria existência. Seus olhos, grandes e expressivos, varriam o local, buscando qualquer migalha, qualquer sobra que pudesse levar para casa. Uma lágrima solitária, misturada à garoa, escorreu pelo seu rosto sujo, levando consigo um pouco da poeira da rua e um tanto da sua infância roubada. Davi, o caçula, estava pálido, a respiração fraca, quase inaudível. Ele tossia em acessos curtos, e cada um deles era uma pontada no coração de Ana. Se ela não conseguisse algo, hoje seria o último dia para ele. O desespero apertava seu peito, um nó sufocante que roubava o ar de seus pulmões. De repente, a porta de vidro fumê do restaurante se abriu com um sussurro suave e um homem alto, de terno impecável, saiu apressado. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, mas seu rosto carregava uma expressão de profunda perturbação, um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Ele parecia alheio a tudo ao seu redor, perdido em seus próprios pensamentos. E então, aconteceu. Em sua distração, ao enfiar a mão no bolso do paletó, um pacote caiu. Não era dinheiro nem documentos, era um embrulho de papel, e um aroma inconfundível de pão fresco e queijo exalava dele, preenchendo o ar com uma promessa quase divina. Ana viu. Seu coração disparou como um tambor de guerra em seu peito. Seus instintos mais primitivos, aqueles que a mantinham viva, gritaram: pegue! A fome, o desespero e o amor por seus irmãos se uniram em um único impulso. Mas o medo paralisou-a. E se ele visse, e sei, a pegas, ela já havia apanhado de seguranças antes, já fora humilhada e enxotada. O homem se afastou, seus passos firmes e apressados, sem sequer olhar para trás. O pacote permaneceu ali, uma ilha de esperança em meio à escuridão da sarjeta, uma promessa de vida em meio à dura realidade. Seria essa a chance? Essor, por um capricho do destino, finalmente viria ao encontro de sua família? Ou seria apenas mais uma miragem na dura realidade em que vivia? Um teste cruel de sua resiliência? Ela precisava decidir, e rápido. Cada segundo que ela hesitava era um segundo a menos para Davi, para Gabriel, para Sofia. O vento gélido da madrugada, que começava a soprar, parecia sussurrar seu nome, impulsionando-a, com as pernas tremendo. Ana deu um passo, depois outro, seus olhos fixos no pacote, como um falcão faminto em sua presa. O som do vento uivando parecia o único barulho no mundo, abafando o tráfego distante da Avenida Paulista. Ela estava tão perto, tão desesperadamente perto.
adrenalina corria em suas veias, misturada com um frio e a dor em seu estômago. Finalmente seus dedos finos e sujos alcançaram o embrulho. O papel estava um pouco úmido da garoa, mas o pão estava macio e o queijo, firme. Era real, não era uma miragem. Uma onda de alívio varreu seu corpo, quase a fazendo desabar ali. Mesmo ela apertou o pacote contra o peito, um tesouro inestimável que valia mais do que todo o ouro do mundo naquele momento. Levantou os olhos para o céu cinzento. Uma oração silenciosa pairando em seus lábios rachados. Um agradecimento ao universo por aquela pequena, mas monumental bênção. A volta para a laje parecia mais leve, apesar do cansaço e do frio. Cada passo agora era impulsionado por uma nova energia, uma centelha de esperança que se acendera em seu coração. Ela imaginava o sorriso de Sofia ao ver o pão, o alívio no rosto de Gabriel e a possibilidade de ver Davi respirar com um pouco mais de força. O milagre acontecera. O pacote que caiu do bolso do milionário era o início de algo novo, algo que Ana ainda não podia compreender, mas que o sentia, no fundo de sua alma, que mudaria tudo. O drama de sua sobrevivência cotidiana estava prestes a se cruzar com um destino maior, com reviravoltas que a levariam para além daquela realidade cruel. O aroma de pão fresco e queijo, agora seguro nas mãos trêmulas de Ana, preenchia a pequena e gélida laje com uma promessa quase divina. Gabriel, seus olhos arregalados, tossia menos. Sofia, ainda sonolenta, farejava o ar, um sorriso tênue, despontando em seus lábios ressecados. E Davi, o pequeno Davi, parecia reagir ao cheiro, um leve movimento em seus dedinhos. O alívio momentâneo, contudo, não apagava a imagem do homem que deixara cair o pacote. Quem era ele? Por que tanta pressa? E por que aquele olhar de profunda tristeza? Ana se perguntava, enquanto dividia cuidadosamente o pão, garantindo que o Davi recebesse a porção mais macia, quase como um bálsamo. A madrugada avançava, e o sono, que há dias era um luxo inatingível, finalmente veio para os irmãos. Mas Ana não conseguia dormir. A figura do homem não saía de sua mente. Ele era diferente dos outros ricos que ela via passar em seus carros luxuosos. Havia algo em seus olhos, uma dor que Ana reconhecia, pois havia refletido em seu próprio espelho todos os dias. Seria a dor da perda, o pacote de pão e queijo. O milagre que salvara Davi naquela noite. Era um elo inesperado entre dois mundos tão distantes. No dia seguinte, a urgência de encontrar mais comida trouxe Ana de volta às ruas. O sol tímido tentava romper as nuvens cinzentas, mas o frio persistia. Ela decidiu ir novamente ao restaurante, não apenas pela chance de encontrar mais restos, mas por uma curiosidade que a impulsionava. Ela queria ver o homem novamente, saber se ele sentia a falta do pacote, se ele perceberia a diferença que um simples pão havia feito na vida de 4 crianças. Ela esperou, escondida em um beco estreito, observando o movimento da rua. Carros caros passavam, pessoas apressadas em seus ternos e roupas elegantes. A hora do almoço se aproximava, e o burburinho na entrada do restaurante aumentava. Foi então que ela o viu, o mesmo homem, saindo novamente apressado, com o mesmo semblante pesado. Seus passos eram rápidos, quase frenéticos, como se estivesse fugindo de algo, ou correndo para algo. Desta vez, ele não deixou cair nada. Ana sentiu um impulso irresistível. Ela precisava abordá-lo. O medo novamente tentou paralisá-la, mas a coragem, forjada na dureza da sobrevivência, foi mais forte. Davi estava um pouco melhor, sim, mas a cada dia, a luta por alimento era renovada. Ela não podia mais se dar ao luxo de ser invisível. Com o coração batendo forte no peito, ela saiu do beco, seus pequenos pés descalços fazendo o mínimo barulho no asfalto. Senhor, sua voz rouca de poucas palavras, mal alcançou seus ouvidos. O homem parou, virou-se lentamente, seus olhos, antes distantes, focando em Ana. A surpresa em seu rosto era evidente. Ele não esperava ser abordado, muito menos por uma menina pequena, suja e maltrapilha. Seus olhos, de um tom azul acinzentado, examinaram Ana com uma intensidade que a fez recuar um passo. Sim, ele perguntou. Sua voz era grave, mas não ríspida. Havia uma nota de cansaço nela. Ana, acostumada a ser ignorada ou repreendida, hesitou. As palavras pareceram sumir de sua garganta, mas a imagem de Davi pálido e de Sofia pedindo comida a impulsionou. O Senhor deixou cair isso ontem à noite, ela disse, estendendo o pacote amassado
que havia pego na noite anterior. O pão e o queijo já haviam sido consumidos, mas ela o havia guardado, como uma prova. Testemunho. O homem pegou o pacote, sua expressão de surpresa se aprofundando. Ele o examinou. Depois voltou o olhar para Ana, e algo mudou em seus olhos. A dor ainda estava lá, mas algo mais surgiu. Uma pontada de reconhecimento, talvez até de compaixão. Isso é meu, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Ana. Eu nem percebi que tinha caído. A gente comeu, Ana confessou, a verdade saindo de seus lábios com uma simplicidade desarmante. Meus irmãos estavam com fome. Davi. Ele estava muito doente. O homem a observou. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma profunda contemplação. Ele era Ricardo Mendes, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, dono de uma fortuna, construída no ramo imobiliário, mas que vivia assombrado pela perda recente de sua filha, Lívia, em um acidente. A tristeza que ele carregava era a mesma que Ana identificava, a mesma que ela sentia pela perda de seus pais. E naquele momento, diante da honestidade brutal daquela menina, Ricardo sentiu algo se mover dentro de si, algo que estava adormecido há muito tempo. Você tem irmãos? Ele perguntou, sua voz mais suave agora. Ana assentiu, seus olhos fixos nos dele, uma mistura de medo e uma inesperada conexão. 3. Gabriel, Sofia e Davi. Davi é o mais novo. Ele precisava muito daquele pão. Ricardo imaginou seus próprios filhos pequenos, a facilidade com que ele podia oferecer a eles tudo o que desejavam. A imagem de Ana, ali na rua, faminta e responsável por 3 vidas, atingiu-o com a força de um raio. A dor da perda de Lívia, que até então o consumia, de repente encontrou um eco diferente, uma nova perspectiva. Ele havia se fechado para o mundo, para a dor, para a vida. Mas o olhar de Ana, tão cheio de sofrimento, mas também de uma coragem inabalável, o puxava de volta. Onde vocês moram? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Ana hesitou. Ensinamentos de sua mãe, antes do desaparecimento, ecoavam em sua mente. Nunca confie em estranhos, Ana. Cuidado com quem se aproxima. Mas algo no olhar de Ricardo. Havia uma autenticidade em sua tristeza, uma humanidade que parecia tão rara em seu mundo de sombras. Perto daqui, ela respondeu, vagamente, apontando na direção do rio Tietê. Ricardo assentiu, pensativo. El pego carteira. Ana encolheu-se explorando e esmola, o gesto de caridade que ela já conhecia tão bem. Mas Ricardo não tirou dinheiro. Em vez disso, ele tirou um cartão de visitas. Um cartão simples, com seu nome e um número de telefone. Meu nome é Ricardo. Se vocês precisarem de mais ajuda, me ligue, ele disse, estendendo o cartão. Não, é esmola. É uma chance. Eu quero ajudar. Ana pegou o cartão, seus dedos roçando os dele. O papel era liso, elegante. Ricardo Mendes. O nome soava importante. Ela guardou o cartão no bolso puído do seu vestido, um tesouro maior que o pão e o queijo da noite anterior. Aquele encontro não foi apenas sobre um pacote de comida, foi sobre o olhar que se conectou, a dor compartilhada e a semente de uma esperança que, até então, Ana sequer ousava sonhar. O destino, caprichoso e imprevisível, havia tecido uma trama fina e complexa, unindo os caminhos de uma menina mendiga e de um milionário em luto, em um nó que mudaria a vida de todos eles para sempre. Se essa história te tocou, por favor, inscreva-se no canal, ative o sino para não perder os próximos capítulos e deixe seu like. É muito importante para nós. Agradeço de coração por assistir. Me diga nos comentários de onde você é e qual o seu nome. Sua participação faz toda a diferença. O cartão de visitas de Ricardo Mendes era um objeto estranho e pesado nas mãos de Ana. O papel liso e a tinta em relevo contrastavam com a aspereza de suas próprias mãos, marcadas pela vida na rua. Ela o guardou no bolso puído do seu vestido. Um tesouro que parecia irreal demais para ser verdade. Ricardo Mendes. O nome ecoava em sua mente, associado à imagem daquele homem de olhar triste e voz grave. Seria ele mesmo um milionário? O que o impulsionaria a oferecer ajuda a uma menina como ela? A desconfiança era um sentimento enraizado em Ana, uma defesa natural contra as armadilhas da rua, mas a necessidade era mais forte. E a promessa em seus olhos, genuína. De volta à laje, o sol já se punha, pintando o céu de tons alaranjados e roxos.
um espetáculo que Ana raramente tinha tempo de apreciar. Gabriel e Sofia esperavam, brincando com pedrinhas no chão de terra batida. Davi, aquecido por alguns panos, dormia um sono mais tranquilo. Conseguiu algo, Ana? Perguntou Gabriel, a esperança cintilando em seus olhos famintos. Ana assentiu, mostrando-lhes um pequeno saco de pães velhos que havia ganhado de uma padaria vizinha, e algumas frutas amassadas que encontrara. Não era muito, mas era o suficiente para aplacar a fome por mais uma noite, enquanto comiam em silêncio. A mente de Ana fervilhava com o encontro. Deveria ligar para Ricardo. E se fosse uma armadilha? E se ele fosse como os outros, prometendo ajuda e depois desaparecendo? O medo apertava, mas a imagem de Davi, ainda frágil, e a perspectiva de mais uma noite fria e incerta, a empurravam. Para a frente, e o frio da madrugada se intensificava. Ana sentia os ossos doerem, os dentes batendo. A chuva fina recomeçava, prometendo uma noite ainda mais úmida e gelada. Seus irmãos se amontoavam sob a lona, tremendo. Foi ali, na escuridão e no frio cortante, que Ana tomou sua decisão. Ela precisava tentar, não por ela, mas por eles. Na manhã seguinte, a decisão estava tomada. O frio era insuportável, e Davi tossia novamente, um som que gelava a alma de Ana. Ela precisava agir. Encontrar um telefone público era um desafio, mas a persistência de Ana era maior que qualquer obstáculo. Ela caminhou por horas, perguntando, em pequenos comércios, até que uma senhora, com um olhar de pena, permitiu que usasse seu telefone. Com o coração batendo descompassado, Ana discou o número do cartão. A voz do outro lado, inicialmente profissional e distante, transformou-se em surpresa ao ouvir a voz hesitante de Ana. Era a secretária de Ricardo. Após alguns instantes, a voz grave e familiar de Ricardo Mendes preencheu a linha. Ana, Volca, ligou, ele disse, um tom de alívio perceptível em sua voz. Onde Volca está, eu posso te encontrar. Ana descreveu o local onde estava, um pequeno largo com uma árvore seca, não muito longe da laje. Ricardo disse que estaria lá em 15 minutos. 15 minutos que pareceram uma eternidade para Ana. Ela sentiu uma mistura de esperança e pavor. O que ele faria? Ele a levaria para algum lugar estranho. E Susan? Ela não podia, Dixa. Los, pontualmente, um carro preto e reluzente parou no largo. Era um modelo que Ana nunca havia visto de perto. Tão diferente dos táxis velhos e ônibus barulhentos que circulavam por ali. Ricardo desceu do carro. Seus olhos vasculharam o local até encontrar Ana, escondida parcialmente atrás da árvore. Ele se aproximou, seus passos firmes e confiantes. Onde estão seus irmãos? Ana, ele perguntou, sua voz suave, mas direta. Ana apontou na direção da laje, sem dizer uma palavra. Ricardo a seguiu, sem questionar, sem julgamento. Até a laje foi em silêncio, apenas o som da garoa caindo e o barulho distante da cidade. Quando Ricardo viu a laje, o choque em seu rosto foi evidente. O abrigo improvisado, as roupas sujas, os olhares assustados de Gabriel e Sofia, e a fragilidade de Davi, tudo isso o atingiu com força. Era uma realidade muito mais dura do que ele imaginava. É aqui que vocês moram? Ele perguntou, sua voz embargada pela emoção. Ana apenas assentiu, os olhos baixos. Ela viu a compaixão nos olhos de Ricardo, a mesma compaixão que ela raramente via em outros, e sentiu um fio de confiança se fortalecer dentro de si. Ricardo se ajoelhou perto de Davi, estendeu a mão com cuidado e tocou a testa febril do menino. Ele precisa de um médico, ele disse, a voz cheia de urgência. Ricardo não hesitou. Ele agiu com uma rapidez e eficiência que Ana nunca havia testemunhado. Ele fez uma ligação em seu celular, falando em termos que Ana não compreendia, mas que pareciam ter um peso imenso. Em poucos minutos, uma van branca, com o símbolo de uma cruz vermelha, parou na rua. 2 paramédicos desceram, equipados, com olhares profissionais, mas também gentis. Eles examinaram Davi, e a expressão séria em seus rostos confirmou os piores medos de Ana. Ele está com pneumonia. Precisa ir para o hospital imediatamente, disse um dos paramédicos. O coração de Ana apertou. Hospital. Ela já ouvira histórias terríveis sobre hospitais públicos superlotados. Sabra, mas Ricardo interveio, sua voz firme e autoritária. Ele irá para um hospital particular, o melhor que tiver, e não irá sozinho. Seus irmãos e você irão com ele. Ana não podia acreditar. Aquilo não era uma esmola,
era uma salvação. Eles seriam levados para um hospital de verdade, não para as filas intermináveis do posto de saúde. E Ricardo não os estava separando. Aquela era a primeira vez em muito tempo que Ana sentiu um pingo de esperança real. Não apenas a chama bruzuleante que a mantinha viva no hospital, Davi foi imediatamente atendido. Ana, Gabriel e Sofia foram levados para uma sala de espera. Confortável, aquecida, com poltronas macias. Eles ganharam cobertores quentinhos e foram oferecidos café da manhã. A comida era simples, mas deliciosa, e Ana comeu com uma avidez que há muito tempo não sentia, sabendo que seus irmãos também estavam sendo bem alimentados. Ricardo permaneceu ao lado deles, um pilar de força e segurança em meio ao caos de suas vidas. Horas depois, um médico veio com notícias. Davi estava grave, mas havia chegado a tempo. Com os cuidados adequados, ele se recuperaria. O alívio que Ana sentiu foi tão grande que suas pernas fraquejaram. As lágrimas, que ela havia segurado por tanto tempo, finalmente rolaram livremente por seu rosto. Ricardo se aproximou, e pela primeira vez, Ana sentiu a maciez de uma mão gentil afagar seus cabelos. Vocês não vão voltar para a rua, Ricardo disse, sua voz embargada. Eu prometo. Eu vou cuidar de vocês. Vocus Teroam, lugar seguro para morar, comida, roupas, e vocês vão para a escola. Ana levantou os olhos, marejados, para ele. As palavras pareciam vir de um sonho. Um lar, escola, comida todos os dias. Era mais do que ela poderia ter imaginado. O homem das sombras, o milionário triste, estava estendendo a eles não apenas um pacote de pão e queijo, mas um teto, uma chance de vida e talvez uma família. Naquele momento, sob as estrelas inesperadas daquela noite de hospital, Ana sentiu que a reviravolta em suas vidas havia apenas começado, e a promessa de superação pairava no ar como uma canção suave. Os dias que se seguiram à internação de Davi no hospital particular foram um borrão de novidades e emoções para Ana e seus irmãos. A enfermaria particular de Davi era um universo à parte, limpa, silenciosa, com cheiro de remédio e um calor aconchegante que eles nunca haviam sentido em suas vidas na rua. Enfermeiras atenciosas e médicos competentes cuidavam do caçula, cujos lábios rosados começavam a recuperar a cor. Gabriel e Sofia, inicialmente tímidos e assustados, aos poucos se soltavam, explorando a pequena sala de brinquedos do hospital, maravilhados com os carrinhos e bonecas que nunca poderiam ter. Ana, por sua vez, sentia-se em um sonho do qual temia acordar. Ricardo Mendes era uma presença constante, um pilar de apoio inabalável. Ele vinha visitar-los todos os dias, trazendo não apenas presentes como roupas novas e brinquedos, mas algo muito mais valioso, sua atenção genuína. Ele conversava com eles, perguntava sobre seus medos e esperanças, e a forma como seus olhos azuis assim sentados brilhavam de uma tristeza velada a lembrava de que, apesar de toda a sua riqueza, Ricardo carregava suas próprias dores. A cada visita, Ana observava a melhora de Davi, e uma gratidão profunda por Ricardo crescia em seu coração. Foi em um desses encontros que Ricardo lhes trouxe a notícia que mudaria suas vidas mais uma vez. Encontrei um lugar para vocês, ele anunciou, com um sorriso gentil. É um apartamento, em um prédio seguro. Não é muito grande, mas tem espaço para todos vocês. E é mobiliado. O coração de Ana deu um salto. Um apartamento, Amlar, de verdade. Longe do frio, da chuva, do medo constante. Era um milagre. No dia da alta de Davi, Ricardo os levou de carro para seu novo lar. O apartamento era simples, mas acolhedor. 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro com água quente. Para eles, acostumados à laje, era um palácio. As camas macias, com cobertores quentinhos, a geladeira cheia de comida menos pães, frutas, leite, algo que eles só viam em sonhos. Gabriel e Sofia correram para explorar cada canto, seus gritos de alegria ecoando pelas paredes. Davi, ainda um pouco fraco, sorria, seus olhinhos brilhando de felicidade. Ricardo os observava, um sorriso genuíno despontando em seus lábios. Ana percebeu que aquele sorriso era diferente do que ele havia mostrado até então. Era um sorriso de satisfação, de paz. Ele estava feliz por eles. Amanhã vocês começarão as aulas, ele disse, voltando-se para Ana. Eu já os matriculei em uma escola aqui perto. É uma escola particular, com bons professores. Vocês vão aprender muito. Notícia da escola trouxe um misto de emoções para Ana. Por um lado,
a alegria de poder estudar, algo que ela sempre quis. Por outro, o medo do novo, do desconhecido. Ela nunca havia frequentado uma escola de verdade. Como seria? Ela seria aceita. O medo da discriminação ainda a rondava, mas Ricardo, como se lesse seus pensamentos, a tranquilizou. Você é inteligente. Ana e seus irmãos também. Tenho certeza de que se adaptarão rapidamente. Os primeiros dias na escola foram desafiadores. Ana e seus irmãos sentiam-se peixes fora d'água, as roupas novas, os cadernos e lápis coloridos, tudo era diferente. As crianças da escola vinham de famílias mais abastadas, e os olhares curiosos, por vezes de pena, por vezes de estranhamento, os acompanhavam. Gabriel e Sofia, com a inocência da infância, aos poucos faziam amigos. Davi, por ser menor, recebia mais atenção e carinho dos professores. Mas Ana, com seus 10 anos e a bagagem de uma vida de privações, demorava mais. Parácia e Souter Ricardo continuou presente em suas vidas, como um guardião silencioso. Ele os visitava regularmente, perguntava sobre a escola, sobre o apartamento, sobre seus sonhos. Em uma dessas visitas, Ana reuniu coragem e perguntou a ele: Senhor Ricardo, por que o Senhor faz tudo isso por nós? Ricardo hesitou, seus olhos azuis acinzentados se fixando em um ponto distante, como se estivesse revivendo memórias dolorosas. Eu perdi minha filha, Ana, ele começou, sua voz suave, quase um sussurro. Lívia, ela tinha a idade de vocês, Gabriel e Sofia, quando eu sei foi. A dor em sua voz era palpável, um lamento que cortava o coração de Ana. Desde então, eu me fechei, eu estava perdido na minha própria tristeza. Mas quando eu vi você, tão pequena, tão forte cuidando de seus irmãos, algo em mim mudou. Lívia era muito ligada a causas sociais. Ela sempre me dizia para olhar para os outros, para ajudar quem precisava, e eu nunca dei a devida atenção. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Quando eu deixei aquele pacote cair, e você, com toda a sua inocência, me disse que seus irmãos tinham comido, eu senti que era um sinal, uma chance de fazer o que Lívia teria feito, de honrar a memória dela, e de encontrar um sentido para a minha própria vida novamente. Ana o ouviu em silêncio, compreendendo a profundidade daquela dor. Aquele homem rico e poderoso não estava imune ao sofrimento, e a perda de uma filha era uma dor que Ana, mesmo em sua pouca idade, podia imaginar ser insuportável. Aquele era o passado que não se apagava, a ferida que Ricardo carregava, e que agora o impulsionava a estender a mão para eles. A semente da esperança que Ricardo plantava na vida deles era, de certa forma, a maneira dele de manter viva a memória de sua própria filha. Com essa revelação, a relação entre Ana e Ricardo se aprofundou. Ela não o via mais apenas como o milionário que o salvou, mas como um homem que também carregava suas próprias cicatrizes, um homem em busca de redenção. E Ricardo, por sua vez, encontrou nos 4 irmãos uma nova motivação, uma razão para seguir em frente. As visitas se tornaram mais frequentes, os laços mais fortes. Ana começou a se abrir mais, a contar sobre seus pais, sobre a vida na rua, sobre seus medos e seus pequenos sonhos. Ricardo a ouvia atentamente, cada história um lembrete do quão frágil e preciosa a vida era. A vida no apartamento, embora ainda estranha, começava a se tornar uma rotina. A escola era um desafio, mas Ana, com sua inteligência aguçada e sua determinação, estava aprendendo rapidamente. Ela se esforçava, não apenas por si, mas pelos seus irmãos, sabendo que aquela era a chance que Ricardo lhes dera. A esperança, antes um luxo inatingível, agora era uma realidade em suas vidas, uma semente que Ricardo havia plantado e que eles, com sua resiliência, estavam regando com cada esforço, cada aprendizado, cada dia vivido em seu novo e inesperado. Lá, a superação, que um dia foi uma necessidade brutal para sobreviver, agora era um caminho para florescer, guiados pela inesperada bondade de um homem que encontrou na dor a sua própria forma de renascer. Aos poucos, a rotina no novo apartamento e na escola começou a se assentar. Ana, Gabriel, Sofia e Davi, antes sombras invisíveis nas ruas de São Paulo, agora tinham um lar, comida e educação. A vida do Ana, em particular, transformava-se rapidamente. Ela devorava os livros da escola, cada nova palavra, cada novo conceito, uma janela para o mundo que ela mal ousava imaginar. Suas notas eram excelentes, um testemunho de sua inteligência e de sua sede insaciável por conhecimento. Gabriel e Sofia também se adaptavam bem, e Davi,
completamente recuperado. Era agora um menino risonho e cheio de energia, correndo pelo apartamento e enchendo-o de vida. Ricardo, o milionário que havia se tornado seu guardião, era uma presença constante e vital. Suas visitas eram aguardadas com ansiedade, pois ele não trazia apenas presentes, mas conversas, risadas e um senso de segurança que eles nunca haviam experimentado. Ana, com sua perspicácia, percebia que Ricardo, apesar de tudo o que fazia por eles, ainda carregava um peso imenso. A dor da perda de sua filha, Lívia, era uma ferida aberta, e Ana, que também conhecia a dor da perda, sentia uma profunda empatia por ele. Aos poucos, uma amizade genuína e inesperada florescia entre a menina de 10 anos e o homem de meia idade, unidos pela dor e pela esperança. Em uma tarde chuvosa, enquanto Ricardo visitava o apartamento e tomava um café preparado por Ana, uma das muitas habilidades que ela havia desenvolvido na rua, a conversa tomou um rumo mais profundo. Ricardo estava particularmente pensativo naquele dia. Seus olhos azuis assim sentados fixos na chuva que caía lá fora, como se nela encontrasse as respostas para seus tormentos. Ana, ele começou. Sua voz baixa e hesitante. Algo que o preciso te contar. Algo sobre Lívia, sobre o acidente. Ana ouviu em silêncio, sentindo que um segredo estava prestes a ser revelado. Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho em águas profundas e dolorosas. Lívia não morreu em um acidente comum, ele disse, e a voz quebrou. Foi um atropelamento. Um motorista bêbado. Ele fugiu. E eu estava com ela. O ar pareceu rarear no pequeno apartamento. Ana regalou os olhos. Ricardo estava com a filha no momento da tragédia. Aquilo era uma dor inimaginável. Eu a levei para o parque naquele dia. Ricardo continuou, a voz embargada, os olhos marejados. Ela queria andar de bicicleta. Eu estava no celular, resolvendo um problema de trabalho. Por um segundo, um mísero segundo, e o me distrai. E foi nesse segundo que o carro veio. Eu a vi ser atingida, e não pude fazer nada. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Ricardo. Ana sentiu um aperto no peito, uma dor vicária pela angústia daquele homem. A riqueza, o poder, nada disso o protegera da mais cruel das perdas. E a culpa que ele carregava era visível, palpável, um fardo que o consumia. Eu a segurei nos meus braços enquanto ela se ia. Ele sussurrou, a voz quase inaudível. Eu jurei a mim mesmo que encontraria o desgraçado que fez isso, que ele pagaria, mas a polícia, eles não encontraram nada. Sem testemunhas, sem câmeras claras. Me fit. Me afastei de tudo, de todos. Me afastei até da minha esposa, Cecília. Ela também estava devastada, mas tentou se reerguer. Eu não consegui. Ricardo Mendes, o milionário poderoso, era naquele momento apenas um pai quebrado pela dor e pela culpa. Ele havia se divorciado de Cecília logo após a morte de Lívia, incapaz de lidar com a própria dor e com a dor dela. A tragédia havia despedaçado sua família. Ana, sem saber o que dizer, apenas estendeu a mão e tocou o braço de Ricardo com delicadeza. Era um gesto simples, mas carregado de uma empatia profunda. Não foi sua culpa, senhor Ricardo. Ela disse, sua voz firme apesar da pouca idade. Foi um acidente, e o homem que fez isso, ele é o culpado. Ricardo a olhou, surpreso com a maturidade e a sabedoria daquelas palavras. A pureza do olhar de Ana, tão diferente do julgamento que ele sentia de si mesmo, era um bálsamo. Eu sei, Ana, ele disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. Mas eu sinto que falhei com ela, que eu a deixei na hora que ela mais precisava. Ana, lembrando-se de seus próprios pais desaparecidos na enchente, das noites de fome, do medo constante, sabia o que era sentir-se desamparado, mas também sabia o que era a superação, a busca por uma nova esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Seus pais se foram, Ana? Ricardo perguntou, mudando de assunto, como se buscando consolo na dor de outra pessoa. Ana assentiu, e pela primeira vez, contou a Ricardo detalhes sobre o dia da enchente. A última vez que viu seus pais, a promessa de que eles voltariam. Eu me sinto culpada também, ela confessou, a voz embargada, por não ter conseguido sol veloz, por não ter conseguido fazer nada. Ricardo apertou a mão de Ana. Nós não somos responsáveis por tragédias, Ana. Nem você, nem eu, Anés. Somos responsáveis por seguir em frente, por honrar a memória de quem perdemos,
por encontrar um novo sentido para a vida. E é isso que estamos fazendo, não é? A revelação do segredo de Ricardo criou um laço ainda mais forte entre eles. Ana compreendeu a verdadeira motivação por trás de sua bondade. Não era apenas caridade, mas uma busca por redenção, uma forma de lidar com sua própria dor. E Ricardo, ao compartilhar seu fardo, sentiu um alívio, como se uma parte do peso tivesse sido retirada de seus ombros. A pequena Ana, a menina que ele havia encontrado na rua, estava se tornando sua confidente, sua âncora em um mar de tristeza. A partir daquele dia, as conversas entre eles se tornaram mais profundas, mais íntimas. Ricardo, antes um homem fechado, em seu luto, começou a se abrir para a vida novamente. Ele se dedicou ainda mais à educação de Ana e seus irmãos, vendo neles um pedaço de Lívia, uma chance de recomeçar. Os corações feridos de ambos encontraram refúgio, um no outro, um espaço para curar, e juntos, buscar a superação. O drama da perda, que os havia separado do mundo, agora os unia em uma jornada de cura e redescoberta. A esperança, aquela semente plantada no capítulo 4, começava a germinar, e o relacionamento de Ana e Ricardo, nascido da tragédia, florescia em algo muito maior e mais significativo. Com os segredos de Ricardo revelados e um novo nível de confiança estabelecido, a vida de Ana e seus irmãos ganhou contornos mais definidos, mas não menos desafiadores. O apartamento seguro, a escola particular e a comida farta eram bênçãos. Sim, mas também um novo terreno a ser navegado. Ricardo, agora mais aberto, percebeu a inteligência excepcional de Ana e sua sede por aprender. Ele a incentivou a ir além dos estudos regulares, providenciando aulas de reforço em matérias que ela demonstrava maior aptidão, como matemática e português. Ana absorvia tudo como uma esponja, suas notas cada vez mais impressionantes. Gabriel e Sofia, por sua vez, floresciam em um ambiente estável. Gabriel descobriu um talento para desenhar, enquanto Sofia se tornou a alma da casa, com sua alegria contagiante. Dabi, completamente recuperado, era o sol que iluminava seus dias. A presença de Ricardo na vida deles era constante, quase como um pai adotivo. Ele os levava para passeios nos parques de São Paulo, algo que eles nunca haviam experimentado. Museu, cinema, até mesmo um zoológico. Cada nova experiência era um vislumbre de um mundo que parecia ter sido projetado para outros não-paraels. Ricardo observava a felicidade genuína nos olhos dos irmãos, e essa alegria, por sua vez, ia curando as feridas de sua própria alma, ainda em luto por Lívia. Ele via em Ana resiliência de Lívia, em Gabriel sua curiosidade e em Sofia a mesma espontaneidade de sua filha perdida. Contudo, nem tudo era um mar de rosas. A ascensão social e educacional dos irmãos, bancada por um milionário, não passou despercebida na escola. Alguns colegas de Ana, acostumados com seus próprios privilégios, começaram a cochichar, a fazer perguntas indiscretas. Como: esse homem que te traz para a escola em um carro chique, você é parente dele? Seus pais te abandonaram? As perguntas, inocentes para alguns, eram como punhais para Ana, reabrindo feridas que ela tentava cicatrizar. O drama da diferença social se manifestava em pequenos olhares de julgamento e comentários maldosos. Havia uma colega em particular, Patrícia, uma menina rica e mimada, que parecia ter prazer em alfinetar Ana. Patrícia era filha de um empresário, rival de Ricardo, e via na ascensão de Ana uma afronta. Olha a mendiga virando madame, ela sussurrava alto o suficiente para Ana ouvir. Ana, com sua dignidade inata, tentava ignorar, mas as palavras feriam. Ela não queria causar problemas para Ricardo, que já havia feito tanto por eles. No entanto, sua paciência estava se esgotando. Um dia, durante um intervalo, Patrícia e suas amigas encurralaram Ana no pátio. Então, Cinderela, quando seu príncipe vai te levar para o castelo? Patrícia zombou, empurrando Ana levemente. O desrespeito não era mais apenas sobre ela, mas sobre Ricardo, sobre a dignidade que ele lhes havia dado. A raiva acendeu-se nos olhos de Ana. Meu nome é Ana, ela respondeu, a voz firme, surpreendendo Patrícia. E o que o senhor Ricardo faz por mim e meus irmãos não é da sua conta, mas sei que ele nos deu algo que o dinheiro não compra: dignidade. Patrícia, acostumada a ter a última palavra, ficou surpresa com a resposta de Ana. Mas antes que pudesse retrucar, um professor se aproximou, e o grupo se dispersou. Ana sentiu um misto de alívio e adrenalina. Ela havia se defendido. Ao mesmo tempo,
Ricardo enfrentava seus próprios desafios. Sua volta à vida social e ao trabalho, impulsionada pela nova conexão com Ana e seus irmãos, trouxe à tona questões de seu passado. Sua ex-esposa, Cecília, que estava tentando reconstruir sua vida após o divórcio e a perda de Lívia, via as notícias de Ricardo com os órfãos e se sentia cada vez mais isolada. Cecília, apesar da dor, era uma mulher forte e independente. Ela havia se dedicado a um projeto social com crianças carentes, buscando na ajuda ao próximo uma forma de curar suas próprias feridas. Um dia, Cecília, ao ver uma reportagem sobre a nova família de Ricardo, sentiu uma pontada de ciúmes e mágoa. Ela amava Ricardo Abzer do tudo, e a imagem dele feliz com outras crianças a machucava. Acreditando que Ricardo havia substituído, ela decidiu confrontá-lo. Marcou um almoço em um dos restaurantes que costumavam frequentar quando eram casados. O encontro foi tenso. Cecília, elegante e com um olhar ainda triste, mas determinado, questionou Ricardo. Então Ricardo encontrou uma nova família para preencher o vazio deixado por Lívia. Crianças de rua, é assim que você lida com a nossa perda? Ricardo sentiu a acidez nas palavras dela, mas também a dor por trás delas. Não é assim, Cecília. Não é uma substituição. É uma forma de honrar a memória de Lívia. De dar a essas crianças uma chance que Lívia teria desejado que todos tivessem. É a minha maneira de me reconectar com a vida, com o que importa. Ele então lhe contou sobre Ana, sobre sua coragem e a inteligência dela, sobre a fragilidade de Davi, sobre a perda dos pais deles. Contou sobre o segredo da morte de Lívia, algo que ele nunca havia conseguido compartilhar com Cecília. Detalhes, pois a dor o impedia. Ele falou sobre a culpa que sentia, sobre a necessidade de fazer algo significativo com sua vida, algo que Lívia aprovaria. Cecília ouviu em silêncio, a expressão em seu rosto se suavizando gradualmente. As lágrimas nos olhos de Ricardo, a vulnerabilidade que ele mostrava, algo que ela não via desde o acidente de Lívia, a tocaram profundamente. Ela percebeu que Ricardo não estava tentando substituir Lívia, mas sim encontrar um caminho para a cura, e que ele estava fazendo isso através da bondade e da compaixão. A mágoa inicial de Cecília se transformou em compreensão, e talvez um fio de arrependimento, por não ter tentado se aproximar dele antes. Eu entendo, Ricardo, ela disse, a voz embargada. Eu também estou tentando encontrar meu caminho. Meu projeto social com crianças é o que me mantém de pé. Aquel. Almoço marcou um ponto de virada para Ricardo. Ele havia, pela primeira vez, compartilhado sua dor com Cecília, de uma forma que ela pudesse entender, e Cecília, por sua vez, havia visto a verdadeira intenção por trás de suas ações. A conversa não resolveu todos os problemas entre eles, mas abriu uma porta para a reconciliação, para a compreensão mútua. Enquanto isso, Ana continuava sua escalada. A superação dos desafios na escola, a persistência nos estudos, a maturidade precoce. Ela sabia que precisava ser forte, não apenas por ela, mas por Gabriel, Sofia e Davi. A cada obstáculo superado, a cada nova aula aprendida, ela sentia que estava um passo mais perto de um futuro que lhes permitisse retribuir a Ricardo tudo o que ele estava fazendo por eles. O drama da vida na rua havia ficado para trás, mas o drama da adaptação e da busca por aceitação em um novo mundo apenas começava. Impulsionado pela força da determinação e pela inesperada conexão que se formava entre Ricardo e Cecília, um reflexo do amor que um dia os uniu e que agora, através das crianças, começava a ser redescoberto. A aparente calmaria que se instalara na vida de Ana e seus irmãos era, na verdade, a quietude que antecede uma tempestade. Ricardo, impulsionado pela reconexão com Cecília e a nova perspectiva de vida que as crianças lhe trouxeram, estava mais ativo e presente, tanto em seus negócios quanto em sua vida pessoal. No entanto, sua visibilidade e as mudanças em sua rotina começaram a atrair atenção indesejada. João Batista, um ex-sócio de Ricardo, com quem ele havia rompido relações, devido a práticas comerciais antiéticas, era um homem rancoroso e implacável. João havia se sentido traído quando Ricardo o cortou da empresa, e desde então, nutria um ódio profundo. Ao ver Ricardo se reerguendo, e ainda por cima investindo em crianças de rua, João via a oportunidade perfeita para atingi-lo onde mais doía. João Batista começou a espalhar rumores maliciosos sobre Ricardo e as crianças. Insinuava que Ricardo as estava usando para fins de marketing, ou pior,
que havia algo nefasto por trás de sua caridade. As fofocas, antes restritas aos círculos sociais de elite, começaram a vazar para a imprensa sensacionalista. Manchetes como milionário adota órfãos, altruísmo ou fachada. E o segredo de Ricardo Mendes e suas novas crianças estampavam os tabloides, virando a vida de Ana e seus irmãos de cabeça para baixo. Na escola, a situação para Ana se agravou. Patrícia, a colega de classe que já a hostilizava, aproveitou o burburinho da mídia para intensificar seus ataques. Viu só, eu sabia que tinha algo de errado com você e esse seu padrinho. Ela vociferava pelos corredores, acompanhada de suas amigas risonhas. As provocações eram constantes, e Ana, antes apenas ignorada ou fustigada, agora sentia o peso de um julgamento público. Gabriel e Sofia também começaram a sentir o impacto, com alguns colegas os evitando ou fazendo perguntas constrangedoras. Davi, por ser muito pequeno, foi poupado das malícias diretas, mas o clima tenso na escola não passava despercebido. Ana, com sua resiliência inabalável, tentava se manter forte. Ela se recusava a deixar que as palavras de Patrícia e as manchetes dos jornais abalassem a nova vida que Ricardo havia lhes dado. No entanto, por dentro, a dor era imensa. Ela via o sofrimento nos olhos de Gabriel e Sofia, o desconforto deles diante dos olhares curiosos, o medo de que tudo pudesse desmoronar, de que fossem novamente jogados à mercê da sorte. Era um fantasma constante. Ricardo, por sua vez, estava furioso com a campanha de difamação de João Batista. Ele sabia que o ataque não era apenas contra ele, mas contra a dignidade das crianças que ele estava protegendo. Determinado a proteger Ana e seus irmãos, ele acionou seus advogados para iniciar um processo contra João por calúnia e difamação. No entanto, a repercussão negativa já estava causando estragos em sua imagem pública e, consequentemente, em seus negócios. Alguns parceiros comerciais começaram a se afastar, preocupados com a má publicidade. Em meio a essa tempestade, um inesperado raio de luz surgiu na figura de Cecília. Ao tomar conhecimento das notícias e da dor que Ricardo e as crianças estavam enfrentando, ela não hesitou em procurá-lo. O reencontro, desta vez, não foi de ressentimento, mas de solidariedade. Cecília, com sua experiência em causas sociais e sua própria batalha contra a tristeza, compreendia a vulnerabilidade daquelas crianças e a injustiça que Ricardo estava sofrendo. Ricardo, você não pode deixar que isso o abale, Cecília disse, com a voz firme, ao visitá-lo em seu escritório. Eu conheço João Batista. Ele é cruel e não vai parar até te destruir, mas você não está sozinho nessa. Ela se ofereceu para ajudar, utilizando seus contatos na imprensa ética para tentar desmentir os rumores e reverter a imagem negativa. Além disso, propôs que a instituição onde ela trabalhava, focada em reabilitação de crianças em situação de rua, pudesse oferecer apoio psicológico a Ana e seus irmãos, ajudando-os a lidar com o assédio. A presença de Cecília era um bálsamo para Ricardo, uma lembrança de que ele não precisava carregar o fardo sozinho. A antiga parceria, agora em um novo contexto, reacendia-se. Ana, ao ver Cecília ao lado de Ricardo, inicialmente sentiu um misto de apreensão e curiosidade. A ex-esposa de Ricardo, ela se parecia com a foto de Lívia que Ricardo guardava em sua carteira. A presença de Cecília trazia à tona a dor compartilhada da perda, mas a forma como Cecília agia, com uma postura elegante e um olhar de genuína preocupação, dissipou qualquer receio. Ela se aproximou de Ana e dos irmãos com delicadeza, oferecendo apoio e palavras de encorajamento. Vocês são muito corajosos, ela disse a Ana, tocando-lhe o ombro. Não deem ouvidos ao que as pessoas maldosas dizem. Vocês merecem todo o carinho e cuidado do mundo. A presença de Cecília era uma força extra para Ana. A menina percebeu que a união de Ricardo e Cecília, mesmo que em um novo formato, era poderosa. Eles eram dois adultos fortes, que apesar de suas próprias dores estavam ali, juntos, para protegê-los. A tempestade parecia intransponível, mas a união deles começava a mostrar rachaduras nas nuvens sombrias. A superação, que antes se manifestava na luta contra a fome e o frio, agora era uma batalha contra a injustiça e o preconceito. Ana e seus irmãos estavam aprendendo que a vida em um lar seguro não significava o fim dos desafios, mas sim uma nova série de obstáculos, muitas vezes mais sutis, mas igualmente dolorosos. O drama da difamação, da inveja,
da luta para manter a dignidade em meio à calúnia, testava a força de seus novos laços. Mas a resiliência forjada nas ruas, aliada ao apoio incondicional de Ricardo e a surpreendente aliança com Cecília, prometia que eles não iriam ceder. A família, ainda que improvável, estava se fortalecendo, pronta para enfrentar o que viesse pela frente. A luta estava apenas começando, mas eles não estavam mais sozinhos. A tempestade de difamação orquestrada por João Batista atingia seu pico, mas a união entre Ricardo e Cecília, antes um laço rompido pela dor, agora se revelava uma fortaleza inabalável. Cecília, com sua rede de contatos no meio social e midiático, começou a trabalhar incansavelmente para reverter a narrativa. Ela organizou entrevistas para Ricardo em programas de televisão respeitáveis e jornais de credibilidade, onde ele, pela primeira vez, abriu seu coração sobre a perda de Lívia e a culpa que o consumia. Ele falou sobre Ana e seus irmãos, não como um projeto de caridade, mas como uma extensão de sua busca por redenção, uma forma de honrar a memória de sua filha, que sempre sonhou em ajudar os menos favorecidos. A sinceridade de Ricardo, a dor genuína em seus olhos, tocou o público de uma forma que João Batista jamais previu. Ana, por sua vez, continuava a enfrentar o assédio na escola, com uma dignidade que surpreendia a todos. Inspirada pela força de Ricardo e Cecília, ela decidiu não se calar mais. Durante uma aula de história, em que o tema era a importância da justiça social, Patrícia, como de costume, tentou provocá-la. A justiceira dos mendigos vai falar agora, ela murmurou, alto o suficiente para que a turma ouvisse. Ana levantou-se. Seus olhos, antes cheios de apreensão, agora brilhavam com uma determinação feroz. Eu não sou uma justiceira, Patrícia. Eu sou apenas alguém que sabe o que é passar fome, o que é ter medo do amanhã, e sei o que é receber ajuda de alguém que tem um coração bom como o Sr. Ricardo. Ela disse, sua voz firme e clara. O que o Sr. Ricardo faz por nós não é para se exibir e para ajudar. E se isso te incomoda, o problema não é meu, é seu. A turma ficou em silêncio. Até mesmo a professora, que antes se sentia impotente diante das provocações de Patrícia, olhava para Ana com admiração. Patrícia, pela primeira vez, não soube o que responder. A coragem de Ana, a verdade em suas palavras, a desarmou completamente. A partir daquele dia, as provocações diminuíram drasticamente. A semente da superação plantada por Ricardo estava florescendo em Ana de uma forma inspiradora. Enquanto a maré da opinião pública começava a virar a favor de Ricardo, a pressão sobre João Batista aumentava. Seus negócios, que já não iam bem, começaram a sofrer os efeitos da má reputação. Além disso, a investigação da polícia sobre o atropelamento de Lívia, que havia sido arquivada por falta de provas, foi reaberta por insistência de Ricardo e Cecília, impulsionados por um detetive particular, que Ricardo havia contratado secretamente há meses. O detetive havia seguido algumas pistas antigas e, com o apoio do agora motivado Ricardo, encontrou uma testemunha-chave, um morador de rua que havia presenciado o atropelamento e anotado a placa do carro, mas que nunca havia sido encontrado pela polícia. A revelação da testemunha foi a virada que Ricardo precisava. O morador de rua, com medo de retaliação, relutava em falar, mas Ricardo e Cecília o encontraram. Com a ajuda de uma assistente social da instituição de Cecília, ofereceram a ele proteção e um novo começo. O testemunho do homem foi crucial. Ele havia visto o motorista, um homem robusto e careca, e a placa do carro que fugiu do local. A placa levou diretamente a um carro registrado no nome de uma empresa de fachada, mas que era frequentemente utilizado por João Batista. Acerto de contas era iminente. A polícia, com as novas provas e o testemunho corroborado, emitiu um mandado de prisão para João Batista. A notícia caiu como uma bomba no mundo dos negócios. E na imprensa, o homem que havia tentado destruir a reputação de Ricardo era, na verdade, o assassino de sua filha. A justiça, lenta, mas implacável, finalmente estava chegando. A prisão de João Batista foi noticiada em todos os jornais. A imagem dele algemado, com um semblante desfigurado de ódio e desespero, contrastava com a foto de Ricardo e Cecília, juntos, com um olhar de alívio e uma tristeza renovada, em uma coletiva de imprensa. Ricardo, com a voz embargada pela emoção, falou sobre a importância da justiça, sobre a dor da perda e sobre a esperança que Ana e seus irmãos trouxeram para sua vida. Cecília, ao seu lado, segurava sua mão,
um gesto de apoio que falava volumes. Para Ana, a notícia da prisão de João Batista foi um misto de alívio e tristeza. Alívio por ver a justiça ser feita para Ricardo, por ver o homem que os atacava ser finalmente responsabilizado. Mas também tristeza por saber que uma família havia sido destruída, não apenas pela imprudência de um homem, mas também pela complexidade da dor e do perdão. Ela percebeu que a vingança não trazia paz, apenas um vazio diferente. A verdadeira paz vinha da superação, da capacidade de reconstruir, de amar novamente. O relacionamento entre Ricardo e Cecília, que havia se fragilizado e desfeito após a tragédia de Lívia, começou a se fortalecer novamente. A dor compartilhada, a busca por justiça e agora a vitória sobre o homem que os havia atormentado os reaproximou. Eles não eram apenas parceiros na defesa das crianças, mas um casal que se reencontrava, aprendendo a curar as feridas do passado e a olhar para o futuro com uma nova perspectiva. A vida de Ana e seus irmãos, que antes era uma luta diária pela sobrevivência, transformava-se em uma jornada de resiliência e propósito. A tempestade havia passado, e a calmaria trazia consigo a promessa de um novo horizonte. A virada inesperada, a justiça para Lívia, o acerto de contas com o passado, tudo isso era um testemunho da força dos laços que se formaram em meio ao caos. O drama de suas vidas havia alcançado um ponto de inflexão, e a superação, agora, era o guia para um futuro onde a esperança não era apenas um desejo, mas uma realidade palpável. Com João Batista preso e a verdade sobre a morte de Lívia revelada, um peso imenso foi retirado dos ombros de Ricardo. A tempestade midiática, que antes ameaçava consumi-lo, começou a se dissipar, substituída por uma onda de apoio e admiração, por sua resiliência e, acima do tudo, por sua humanidade. O processo judicial contra João Batista seguia seu curso, e Ricardo, agora mais sereno, estava determinado a ver a justiça plenamente cumprida. A reconexão com Cecília se aprofundou. Eles estavam trilhando um caminho lento, mas promissor, em direção à cura e talvez à reconstrução de um novo tipo de relacionamento. Não era o amor apaixonado de antes, mas uma ligação profunda de respeito, dor compartilhada e um propósito renovado. Para Ana e seus irmãos, a vitória de Ricardo trouxe uma sensação de segurança ainda maior. As provocações na escola cessaram quase que completamente. Patrícia, visivelmente abalada pela prisão do homem, que indiretamente a incentivava, e pela postura firme de Ana, a evitava. A determinação de Ana, sua capacidade de se posicionar e sua inteligência, antes obscurecidas pela miséria, agora brilhavam intensamente. Ela continuava a se destacar nos estudos, e o futuro, antes uma névoa incerta, começava a clarear, repleto de possibilidades. A casa de Ricardo, antes silenciosa e sombria, começou a ganhar vida. Davi, com sua energia contagiante, corria pelos corredores, suas risadas ecoando. Sofia, sempre com um sorriso no rosto, preenchia os espaços com a alegria de suas brincadeiras. Gabriel, em seu canto, desenhava incessantemente, transformando os muros da casa em galerias de sua imaginação. E Ana, a mais velha sem-checê, a guardiã desse novo lar, cuidando de seus irmãos com um amor e responsabilidade que iam além de sua idade. Ricardo passava mais tempo com eles, ensinando, brincando, ouvindo. Ele os levava para viagens curtas, mostrando-lhes lugares no Brasil que eles nunca souberam que existiam. A cada nova experiência, Ricardo via a si mesmo florescer. A dor de Lívia não desaparecia, mas a felicidade que ele encontrava na alegria das crianças era um bálsamo. Ele não estava substituindo sua filha, mas sim permitindo que seu coração se abrisse novamente para o amor e a compaixão, apesar de toda a evolução e dos laços que se fortaleciam. Ana Senchekiu, para o futuro ser verdadeiramente completo, ela precisava honrar o passado. A memória de seus pais, desaparecidos na enchente, ainda era uma ferida aberta. Ela queria saber mais sobre o que havia acontecido. Queria entender se havia alguma chance de eles estarem vivos, ou pelo menos ter um lugar para lamentar. Ricardo, percebendo a necessidade de Ana, ofereceu-lhe ajuda. Ele contratou uma equipe especializada em busca e resgate para investigar a área da enchente novamente, com recursos e tecnologia que a polícia não possuía na época. Ele sabia que a esperança de encontrar Los Bibos era mínima, mas a necessidade de Ana de ter um fecamento era real. As buscas foram intensas, e por semanas, o coração de Ana se dividiu entre a esperança e o desespero.
Ricardo a preparou para o pior, mas também para a possibilidade de encontrar respostas. As notícias, quando vieram, foram tristes, mas trouxeram um tipo de paz. Os restos de seus pais foram encontrados em uma área remota, soterrados pela lama e detritos da enchente. A identificação foi possível através de pertences pessoais e exames de DNA. Apesar da dor avassaladora de ter a confirmação da morte de seus pais, Ana sentiu um estranho alívio. Eles não estavam mais perdidos. Ela finalmente teria um lugar para chorar, para se despedir. Ricardo e Cecília, que estava cada vez mais presente na vida de todos, organizaram um pequeno e digno velório. Foi um momento de profunda tristeza, mas também de uma nova etapa para Ana. Pela primeira vez, ela pôde chorar abertamente a perda de seus pais, sem o peso da incerteza. Ricardo e Cecília a apoiaram incondicionalmente, um ao lado do outro, mostrando a Ana que ela não estava sozinha. Naquele dia, enquanto a garoa fina caía novamente, desta vez sobre a pequena cova recém-aberta, Ana percebeu que a família não era apenas de sangue, era também de laços, de apoio, de amor construído e reconstruído. Ricardo e Cecília, antes divididos pela dor, estavam ali, unidos pela compaixão por ela e seus irmãos. A presença deles, a mão amiga de Ricardo em seu ombro, o abraço reconfortante de Cecília, tudo isso era a manifestação da determinação inabalável de todos em seguir em frente. A superação não era apenas um evento isolado, mas um processo contínuo. Ana, Gabriel, Sofia e Davi, antes mendigos, agora eram estudantes, cidadãos, crianças com um futuro. Ricardo, antes um milionário em luto e isolado, era agora um pai, um protetor, um homem que encontrava propósito na ajuda ao próximo. E Cecília, antes uma ex-esposa amargurada, era uma aliada, uma amiga e uma ponte para a cura da família de Ricardo. A família que florescia não era a que o destino havia imposto, mas a que eles, com coragem e amor, estavam construindo. Era uma família imperfeita, com suas dores e desafios, mas inabalável em sua união. O drama das perdas e dos preconceitos havia dado lugar à força dos laços, à determinação de viver e à certeza de que juntos eles poderiam superar qualquer coisa. A vida, em toda a sua complexidade, estava lhes mostrando que, mesmo após as maiores tempestades, o sol sempre volta a brilhar, e as sementes de esperança, quando regadas com amor, sempre florescem. O ar no tribunal era denso, carregado de expectativa e tensão. O caso de João Batista, acusado pelo atropelamento e fuga, que resultou na morte de Lívia Mendes, e por difamação contra Ricardo, havia se tornado um espetáculo midiático. Ricardo, sentado na primeira fila, ao lado de Cecília, sentia o coração acelerado. Ana, Gabriel, Sofia e Davi estavam alguns bancos atrás, acompanhados por uma assistente social da instituição de Cecília. Ana, especialmente, compreendia a gravidade do momento. Para Ricardo, era o fechamento de um ciclo de dor. Para ela, era a confirmação de que a justiça, por vezes demorada, podia prevalecer. O promotor iniciou sua argumentação com veemência, apresentando as provas coletadas com a ajuda do detetive particular de Ricardo e o testemunho crucial do morador de rua, que, protegido e amparado, depôs com clareza e coragem. Ele descreveu o veículo, o momento do impacto e a fuga covarde de João Batista. A voz do morador de rua, antes esquecida nas sarjetas da cidade, agora ecoava no tribunal, exigindo justiça. A defesa de João Batista tentou desacreditar o depoimento, alegando que o morador de rua poderia ter sido subornado ou que sua memória era imprecisa devido às condições de vida. No entanto, o promotor apresentou evidências adicionais, incluindo registros de pedágio e câmeras de segurança de rotas alternativas, que corroboravam a presença do veículo de João Batista na área do crime, invalidando as alegações da defesa. Quando Ricardo foi chamado ao banco das testemunhas, a sala mergulhou em um silêncio absoluto. Ele falou com uma voz firme, mas embargada, sobre a dor da perda de Lívia, sobre os anos de luto e culpa, e sobre como a busca por justiça havia se tornado uma obsessão. Ele descreveu o momento em que descobriu o envolvimento de João Batista nas difamações e o horror de perceber que o homem que o atacava era o mesmo que havia tirado a vida de sua filha. A honestidade brutal de seu depoimento tocou a todos. Em seguida, foi a vez de Cecília. Ela falou sobre a Lívia que conhecia, uma menina vibrante e cheia de vida, com um coração enorme,
para os menos favorecidos. Ela descreveu a dor que Ricardo e ela haviam enfrentado após a tragédia, e a forma como a busca pela verdade os havia reaproximado. Sua compostura e sua dignidade transmitiram uma mensagem poderosa de resiliência e amor. Ana observava tudo, absorvendo cada palavra. Ela via a força de Ricardo e Cecília, a forma como eles se apoiavam. Ela sentiu orgulho por Ricardo, por sua coragem em reviver a dor para alcançar a justiça. Aquele julgamento não era apenas sobre um crime, era sobre a verdade, sobre a redenção e sobre a superação de um trauma profundo. Após dias de depoimentos e contra-argumentos, chegou o momento do veredito. O juiz, após considerar todas as provas e testemunhos, pronunciou a sentença. João Batista foi considerado culpado pelo atropelamento e fuga com morte, e também por difamação. A pena por homicídio culposo com agravantes foi pesada, e a pena por difamação adicionou ainda mais tempo à sua condenação. A justiça havia, finalmente, sido feita. Um suspiro coletivo de alívio preencheu o tribunal. Ricardo e Cecília se abraçaram, lágrimas escorrendo por seus rostos. Não eram lágrimas de alegria, mas de um alívio doloroso. A sensação de que, finalmente, Lívia poderia descansar em paz. Ana, observando o abraço deles, sentiu uma nova onda de emoção. A dor era universal, mas a capacidade de se reerguer e encontrar consolo era o que os tornava humanos. Fora do tribunal, a imprensa os aguardava. Ricardo e Cecília, de mãos dadas, enfrentaram os flashes e as perguntas. A justiça foi feita, Ricardo declarou, a voz embargada, mas firme. Agora, é hora de seguir em frente, de curar as feridas e de honrar a memória de Lívia, trabalhando para um mundo mais justo. Ele olhou para Ana e seus irmãos, que estavam um pouco afastados, e um sorriso gentil surgiu em seus lábios. E essas crianças, que me mostraram o caminho de volta à vida, terão todo o apoio para construir um futuro. A partir daquele dia, a vida de Ricardo e Cecília, e consequentemente a de Ana e seus irmãos, tomou um novo rumo. Ricardo se dedicou ainda mais aos seus projetos sociais, canalizando sua dor e sua fortuna para ajudar outras crianças em situação de vulnerabilidade, criando a Fundação Lívia Mendes em homenagem à sua filha. A fundação ofereceria moradia, educação, alimentação e apoio psicológico a crianças e adolescentes desabrigados. Um legado de esperança nascido da tragédia. Cecília, com sua experiência em causas sociais, tornou-se a diretora da fundação, trabalhando lado a lado com Ricardo, solidificando o laço que os unia. Ana, Gabriel, Sofia e Davi eram os primeiros beneficiários da fundação, mas também se tornaram seus embaixadores. Ana, em particular, com sua história de superação e sua inteligência, se tornou um exemplo vivo do impacto da fundação. Ela se dedicava aos estudos com uma paixão ainda maior, ciente de que seu futuro seria não apenas seu, mas de todos que um dia seriam ajudados pela fundação. Ela sonhava em ser advogada, para lutar pela justiça e pelos direitos dos menos favorecidos, um reflexo de sua própria jornada. A família de Ricardo e Cecília, agora expandida pela Fundação Lívia Mendes, era uma prova de que a partir das cinzas da tragédia, algo belo e significativo podia surgir. O julgamento final não foi apenas o fim de um capítulo doloroso, mas o início de uma nova jornada, repleta de propósito e um compromisso inabalável com a construção de um futuro melhor para aqueles que, como Ana e seus irmãos, haviam começado suas vidas na escuridão da miséria. A superação havia se tornado um legado, e a determinação, um guia para um caminho de esperança. Anos se passaram desde o julgamento de João Batista e a fundação da Fundação Lívia Mendes. O tempo, que antes parecia arrastar-se na vida de Ana e seus irmãos, agora voava, preenchido com aprendizado, crescimento e a calorosa segurança de um lar. Ricardo Mendes, com Cecília ao seu lado, dedicava-se incansavelmente à fundação. O projeto, que começou como uma forma de honrar a memória de Lívia, transformou-se em um farol de esperança para centenas de crianças em situação de vulnerabilidade em São Paulo. Ricardo, antes consumido pela dor e pela culpa, redescobriu a alegria de viver, encontrando propósito na ajuda ao próximo. A sua fortuna, outrora apenas um símbolo de status, agora era uma ferramenta poderosa para a transformação social. A relação entre Ricardo e Cecília havia se refeito, não em um casamento tradicional, mas em uma parceria sólida e baseada em profundo respeito, carinho e um amor que se manifestava na dedicação mútua
a fundação e as crianças. Eles eram uma equipe, unidos por um propósito maior do que suas próprias dores. O brilho nos olhos de Ricardo, há muito tempo apagado pela tragédia, voltara, e Cecília, ao seu lado, irradiava uma paz que ela também encontrou no altruísmo. Ana, agora uma jovem de 18 anos, era a personificação da superação. Ela havia se formado no ensino médio com honras e, graças a uma bolsa de estudos integral concedida por sua excelência acadêmica e o apoio de Ricardo, estava cursando o primeiro ano de Direito em uma das melhores universidades do país. Seu sonho de lutar por justiça, nascido de suas próprias experiências e da história de Ricardo, estava se tornando realidade. Ela era uma estudante dedicada, mas também uma ativista, participando de projetos sociais e palestras sobre os direitos das crianças e adolescentes em situação de rua. Sua voz, que antes era um sussurro de fome e medo, agora era um megafone de esperança e mudança. Gabriel, aos 15 anos, havia descoberto seu talento para a arte. Seus desenhos, que antes adornavam as paredes da laje improvisada, agora eram exibidos em pequenos eventos culturais da Fundação. Ricardo, reconhecendo seu potencial, providenciou aulas particulares de pintura e escultura, e Gabriel sonhava em se tornar um artista renomado, usando sua arte para contar as histórias de superação que ele e seus irmãos haviam vivido. Sofia, com 13 anos, era a mais comunicativa dos irmãos. Apaixonada por leitura e escrita, ela escrevia pequenas peças de teatro e contos para as crianças mais novas da Fundação, inspirando-as com suas narrativas de esperança. Davi, o caçula, um garoto saudável e risonho de 12 anos, era o mascote da família e da Fundação. Com sua energia contagiante, ele era a prova viva de que a ajuda oportuna podia mudar um destino. A Fundação Lívia Mendes cresceu exponencialmente. Novos centros foram abertos, oferecendo não apenas abrigo e comida, mas também educação de qualidade, oficinas de arte e esporte, e apoio psicológico para crianças e adolescentes. A história de Ana e seus irmãos, contada por Ricardo em palestras e eventos, era a força motriz por trás de muitas doações e voluntários. A vida deles era um testemunho vivo do poder da compaixão e da capacidade humana de se reerguer em um dia ensolarado. A Fundação organizou uma grande festa de aniversário, comemorando 10 anos de sua existência. Ricardo e Cecília estavam no palco, rodeados por dezenas de crianças que haviam sido impactadas positivamente pela Fundação. Ana, Gabriel, Sofia e Davi estavam entre eles, os rostos iluminados por sorrisos genuínos. Ricardo pegou o microfone, seus olhos marejados de emoção. 10 anos atrás, ele começou, sua voz embargada, mas firme. Eu estava perdido na escuridão, assombrado pela perda de minha filha, Lívia. Eu não via sentido em nada, mas então, em um dia chuvoso, a vida me apresentou a uma menina corajosa, com olhos cheios de fome, mas também de uma determinação inabalável. Essa menina, Ana, me mostrou o caminho de volta à luz. Ela fez uma pausa, olhando para Ana, que sorria com lágrimas nos olhos. Juntos, com a ajuda de Cecília, construímos não apenas uma fundação, mas uma família de corações feridos que se uniram para curar e para ajudar outros. Ela estendeu a mão para Ana. Ana, vem aqui. Ana subiu ao palco e Ricardo a abraçou apertado. Ana representa tudo o que acreditamos: a determinação de superar, a força de lutar por um futuro e a capacidade de transformar a dor em esperança. Ana pegou o microfone, sua voz vibrando com emoção. Eu era a menina que pedia restos de comida. Hoje, sou uma voz para os que não têm voz. E tudo isso só foi possível porque um homem, em sua própria dor, teve a coragem de estender a mão. Ricardo, Cecília, vocês não apenas mudaram nossas vidas, vocês nos deram uma nova chance, uma nova família. E a Fundação Lívia Mendes é o legado dessa generosidade, dessa compaixão. A multidão aplaudiu de pé. Era um momento de pura celebração, de reconhecimento da jornada de superação de todos eles. O drama da fome, da perda, do preconceito, havia sido transformado em uma história de triunfo. O romance que desabrochava entre Ricardo e Cecília, de uma forma madura e resiliente, era um testemunho da capacidade do amor de se reinventar. As reviravoltas da vida, que os haviam levado do abismo, da miséria à luz da esperança, agora eram lições valiosas,
ao final da festa. Enquanto o sol se punha pintando o céu de tons vibrantes, Ana, Ricardo, Cecília e os irmãos sentaram-se juntos, contemplando a alegria das crianças brincando. O pão e o queijo que Ricardo havia deixado cair no chão ratontosanos não era apenas um alimento que saciou a fome. Era semente de um legado, de um futuro onde a compaixão e a solidariedade seriam as fundações de uma sociedade mais justa. A menina mendiga, que um dia pediu restos de comida, havia se tornado o elo de uma família extraordinária e a inspiração para uma fundação que mudaria a vida de muitos. E a história deles, de drama, superação e amor incondicional, era um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança sempre encontra um caminho para florescer. Se essa história te tocou, por favor inscreva-se no canal, ative o sino para não perder os próximos capítulos e deixe seu like. É muito importante para nós. Agradeço de coração por assistir. Me diga nos comentários de onde você é e qual seu nome. Sua participação faz toda a diferença.